temos que encarar. Vamos retomar o debate do extrateto aqui para corrigir políticas remuneratórias distorcidas, mas não através da reforma da Previdência, senhor presidente. Palavra, deputado Zeca Dirceu. Presidente, deputados e deputadas, quero primeiro dizer da minha expectativa de que hoje o meu tempo de fala seja respeitado aqui, como deve ser com todos os deputados e deputadas. Eu venho aqui com o propósito que deve ser de todos nós, mostrar as verdades em relação a esse debate da reforma da Previdência e desfazer as mentiras. Infelizmente, o governo federal, o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e tantos outros insistem em mentir para a população. Insistem em tentar convencer a população que o que está proposto aqui acaba com privilégios. Quero, mais uma vez, desfazer essa fantasia, essa ilusão. Jamais pode ser considerada uma proposta que acaba com privilégios quando a gente vê a conta, a matemática, os dados e percebe que vai sair do bolso de quem ganha de 1 até 3 salário mínimo, vai sair do bolso do agricultor, da professora, do deficiente, do idoso, do BPC, 890 bilhões de uma economia que se pretende de 1 trilhão em 10 anos. Não é para acabar com privilégios. Usam também de um termo mentiroso para tentar convencer a população de que a reforma da Previdência é a grande sacada para o Brasil voltar a crescer, para o Brasil voltar a gerar emprego. Essa é uma pegadinha velha, antiga e manjada. Fizeram isso na hora de aprovar a terceirização, contaram essa mesma mentira na hora de aprovar a reforma trabalhista, contaram essa mesma lorota na hora de aprovar a lei do teto de gastos públicos e tantas outras maldades da época do governo Temer e que talvez o eleitor, quando votou, imaginava estar sepultada nesse período. As medidas que eu citei e a própria reforma da Previdência não geram emprego, não traz desenvolvimento. E é fácil provar isso. São medidas recessivas, são medidas que diminuem o ganho do cidadão, são medidas que tiram dinheiro de circulação. O cidadão deve ficar perguntando, e nós temos aqui que responder, para onde vai essa economia de 1 trilhão? No bolso de quem vai parar essa desejada economia de 1 trilhão? O Paulo Guedes não quis aqui explicar, porque ele sabe que vai parar no bolso de quem vive da especulação financeira, dos rentistas, dos bancos. É para fazer superávit primário, é para pagar juro, é mentira que vai ser usado na educação, é mentira que essa economia, que a reforma da Previdência tem como objetivo criar políticas de geração de emprego, é mentira que a reforma da Previdência tem como objetivo dar mais condições de funcionamento para o SUS. Então, o momento agora é esse, é de desfazer as mentiras e mostrar as verdades. E uma das verdades é que a medida ela é recessiva quando tira 1 trilhão de circulação, dinheiro que ia estar no bolso, 90% dele, das pessoas mais humildes, que ganham de 1 até 3 salários mínimos. Como é mentira também a tese, eu quero aqui desfazer ela, de que ou faz a reforma da Previdência ou o Brasil acaba. Ou faz a reforma da Previdência ou quebra o sistema de aposentadoria do nosso país. Isso não se sustenta quando a gente olha a nossa Constituição. Isso não se sustenta quando a gente olha e vê que na Constituição não existe lá apenas um sistema de previdência, existe um sistema de seguridade social que os números provam, não está quebrado, é superavitário, tem arrecadação que vai muito além da arrecadação que consta dos tributos cobrados pelo INSS. O Brasil tem um conjunto de impostos, de contribuições, de taxas, que criam um sistema de seguridade social. Então, desfazendo essas mentiras, nosso objetivo é aqui convencer a maioria do Congresso Nacional, convencer a população brasileira. E nós temos que olhar também, até porque essa é a tarefa agora dessa comissão, né, a ação que tem da reforma no sentido de destruir a própria Constituição. Quando tira o direito, quando tenta desconstitucionalizar um texto que é bem estabelecido no país, da Constituição Cidadã,
da Seguridade Social e do direito e dos critérios que baseiam esse direito tão sagrado que é o direito à aposentadoria. Eu fico me perguntando aqui que privilégio tem os professores e professoras do Brasil. Que privilégio tem os servidores públicos que ganham 1, 2, 3 salários mínimos e atuam lá na ponta do SUS, atuam lá na ponta das ações de ação social, atuam lá na ponta das ações que são voltadas para o desenvolvimento da agricultura familiar. Por que esse pessoal vai pagar a conta? Por que vai sobrecair sobre eles 90% do sacrifício financeiro? Eu fico aqui me perguntando, e o governo precisa responder isso, Paulo Guedes tem que voltar aqui na Câmara, inclusive, para responder isso, né? Por que deve pagar a conta o idoso, que não é nem pobre, é miserável, do BPC? Por que quem deve pagar a conta é o deficiente que recebe o benefício da prestação continuada? O que se propõe, inclusive, com essa reforma da Previdência é algo que quebra o pacto social que o Brasil fez com o meio rural. Pacto esse que deu certo. O nosso pacto da Constituição de 88, o nosso sistema de seguridade social fez do Brasil uma potência agrícola. Deixar avançar essa proposta de reforma da Previdência é tirar qualquer tipo de expectativa, qualquer tipo de horizonte de cada um dos nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Chega a ser algo até difícil de compreender, porque vai tirar, vai destruir quem coloca alimento na nossa mesa, que é o agricultor e que é a agricultora. Falta clareza ao governo, falta um trabalho com premissas verdadeiras. E é real, é discutível sim, essa diferença de tratamento que de um modo geral o governo tem com o país e tem com a economia. E eu não falo aqui apenas da reforma da Previdência. Vou repetir aqui o questionamento. Por que não começar com uma reforma tributária, se é que a intenção é acabar com privilégios? Por que não começar por uma reforma bancária, se é o objetivo de fato acabar com privilégios? Essas sim seriam medidas que não só acabariam com privilégios, não só tirariam a posição confortável que estão aqueles que não produzem nada, que vivem da especulação financeira, vivem do rentismo, vivem no dia a dia do lucro dos bancos do nosso país. A reforma tributária, a reforma bancária, sim, mexeria como um andar de cima. Como mexe as propostas que nós temos feito há muito tempo, de taxação de grandes fortunas, de taxação de heranças. Se o governo quisesse, de fato, equilibrar as contas do país, se o objetivo do governo fosse fortalecer a arrecadação, haveria já uma ação mais incisiva acontecendo e haveria também propostas para o futuro para combater os sonegadores, para combater os fraudadores, não só da Previdência, que são muitos e que estão hoje, muitas vezes, rindo à toa, mas os fraudadores, os sonegadores do fisco, do imposto de renda, aqueles que ganham 100, 200, 300 mil reais, e que eu dizia aqui, são as pessoas muito próximas ao ministro Paulo Guedes, que ele trata de forma sutil e macia, esses sim precisam ser cobrados. Esses sim precisam começar a pagar tributos no nosso país e não fazer a maracutaia contábil, a manobra que fazem de tributos para não pagar a renda que tem e transformar isso como lucro e dividendos. O dia que o Brasil encarar isso, o dia que esse governo tiver coragem de encarar isso, aí sim nós estaremos acabando com privilégios. Espero que cada deputado e deputada aqui coloque a mão na sua consciência. Todos passaram pelo crivo das urnas no ano passado e os que já estavam aqui, os poucos que se reelegeram, sabem o quanto custou caro para a classe política ter aprovado as medidas recessivas de retirada de direitos, de desmonte do que diz a nossa Constituição, de desmonte do que diz a Seguridade Social, entre elas, volto a repetir aqui, a fantasia, a mentira que foi o que pregaram sobre a reforma trabalhista, sobre a terceirização,
sobre a lei de teto de gastos públicos, o tempo impôs como verdade. Espero que a gente não tenha que passar isso novamente com essa proposta de reforma da Previdência. Agradeço, presidente, desta vez o meu tempo tenha sido respeitado aqui e algumas verdades possam ser ditas de tantas outras que faremos. Passo a palavra ao deputado